Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula online? Que bom, gente! Então vamos separando aí o material que vocês vão precisar para a nossa aulinha de hoje, tá? Separem o livro de vocês de religião, tá certo? Separem também, ó, lápis, borracha, apontador, lápis de cor, um caderninho, tá certo? Deixa tudo separadinho aí. Daqui a pouco nós vamos pegar esse material, tá? Então vamos fazer a oração, agradecer a Deus por mais um dia de vida, que Deus possa, né, proporcionar um dia bastante produtivo, né, para cada um de nós, né? Que Deus abençoe a cada família de vocês, as pessoas que estão doentes, nos hospitais, tá bom? Então vamos juntar as mãozinhas e vamos rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então que Deus possa abençoar muito, muito, muito mesmo cada um de vocês, tá? Então, continuando, vamos falar um pouquinho sobre o projeto dessa semana. O projeto dessa semana fala sobre como nós devemos, né, utilizar, né, e conservar os recursos naturais, certo? E aí eu venho explicar para vocês que os recursos naturais eles também podem ser renováveis ou não renováveis, certo? Então, eu vou explicar um pouquinho sobre os recursos não renováveis. Os recursos naturais não renováveis são aqueles que se esgotam, ou seja, que não podem ser repostos. Exemplo, petróleo, né? O carvão, o ferro, o manganês, o urânio, a bauxita, que é o minério de alumínio, e o estânio, certo? Esses tipos, né, de recursos naturais, se não utilizados, né, de forma consciente, de forma correta, eles podem um dia acabar, tá bom? Então, fica a dica para vocês utilizarem, né, esses recursos naturais com consciência, tá certo? Então, vamos lá, falar um pouquinho, né, sobre o nosso conteúdo de hoje, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre a história, né, dos santos católicos, tá bom? Uma forma, né, de a gente conhecer uma nova cultura e aprender mais um pouco, né, dessa cultura e respeitar, tá certo, gente? Que fique bem claro que nessa disciplina de religião é uma disciplina que nós vamos aprendendo vários tipos de cultura, né? Vários tipos de crenças. Então, é muito importante nós aprendermos esses tipos, né, de religião, os tipos de crença, para que a gente possa saber respeitar o nosso colega, o nosso próximo, tá certo? Que não seja uma forma de criticar, uma forma de apontar, porque isso não é o correto, certo? O correto é se respeitar, tá bom? Então vamos lá. Coloquei aí uma imagenzinha para vocês. Na página do livro de vocês, coloquem aí na página 74, essa mesma imagem. Não, perdão, 76, tá? Então, olha, quando foi, né, que deu início a esse tipo de crença, né, dos santos? No início do cristianismo, muitas pessoas sofreram por mostrar, né, seu compromisso com a fé em Jesus. Elas foram chamadas de mártires, que significa testemunhas. A história de vida dessas pessoas serviu como um exemplo de coragem para os cristãos continuarem firmes em sua crença. Com o tempo, algumas pessoas começaram a fazer pedidos a esses mártires, como cura de uma doença, por exemplo, e perceberam que os pedidos eram atendidos, tá?
A Igreja Católica considerou os mártires santos, ou seja, exemplos de vida para os cristãos. Eles começaram a ser homenageados por meio de festas, imagens, em pinturas e esculturas. Os restos mortais de alguns desses mártires foram inclusive guardados como relíquia, isto é, que pertencia a um santo. Tá bom? Aí eu coloquei para vocês, ó, no slide, alguns exemplos de alguns santos católicos, certo? Vamos falar um pouquinho do início, né? Como foi que surgiu? A devoção aos santos começou no período da perseguição do Império Romano aos cristãos, certo? Antes, né, do cristianismo se tornar uma religião oficial do Império. Nesse período, a cultura grego-romana acreditava que aqueles que tinham uma morte heróica desenvolviam poderes sobrenaturais. As primeiras mulheres e homens que enfrentaram a morte por seu compromisso com a fé cristã foram exemplos e se tornaram heróis do cristianismo. Milagres e curas ajudaram a construir a devoção popular a santos e a Maria, mãe de Jesus. Com o passar dos anos, imagens começaram a ser cultuadas e restos mortais, roupas, indumentários e objetos dos mártires passaram a ser venerados como relíquia. Nos séculos 8 e 9, a Igreja teve devoção popular dos santos questionada por aqueles que entendiam que as imagens sacras nas igrejas estariam sendo adoradas e que, portanto, isso seria idolatria. A controvérsia iconoclasta somente teve uma definição em 843, quando o Segundo Concílio de Nicéia dogmatizou a doutrina da veneração das imagens, afirmando seu caráter didático para evangelizar os analfabetos. A reforma protestante, ocorrida no século XVI, retomou a questão das imagens. No entanto, no entendimento dos reformadores, os cristãos não precisavam de intermediários para reconciliar-se com Deus. Princípios chamados solos Christus. Que significa o que, solos Christus? Somente Cristo. Dessa forma, os cristãos poderiam se dirigir diretamente a Deus, mediados por Cristo, sem o intermédio de sacerdotes ou santos. Essa diferença de pontos de vista com relação à devoção a Maria e aos santos existe até hoje entre católicos, né, e protestantes. Por isso que é muito importante a gente conhecer essas culturas, para a gente poder respeitar. Por exemplo, né, essa parte dos santos. Os protestantes, eles não aceitam, né, não entendem. E já os católicos já têm outra visão sobre isso. Então, a gente deve só fazer o quê? Respeitar, né, a crença de cada um, tá certo? Coloquei para vocês, ó, sobre alguns santos, certo? E a história deles se tornou também uma forma da gente comemorar, né, que se chama as festas juninas, tá? Então, o Santo Antônio, né, que é o santo casamenteiro, como o pessoal fala assim, né, na cultura, ele, né, João Batista, né, o São Pedro, eles são santos católicos, certo? E por conta deles, né, a história deles, foi iniciadas as comemorações dedicadas, né, que se chama as festas juninas, certo? Que antigamente era chamada de joaninas, em homenagem a São João, certo? Mas aí depois foi mudado para juninas, por conta que fica no mês de junho também, né? E aí elas são dedicadas a esses três santos, Santo Antônio, São Pedro, né, e São João, certo? E são festas bem alegres, né, bem divertidas, bem populares, né, em todo o Brasil. Em cada estado tem sua cultura, né, da culinária, né, as roupas, né,
tem as características específicas da festa, né? Então, assim, as festas são bastante enfeitadas, com bandeirinhas, né? Fogueira, aí tem nas comidas, as comidas de bolo de milho, canjica, que mais? Pé de moleque, maçã do amor, certo? Então, esse tipo de culinária é específica dessa época, né? Por quê? Porque as festas juninas, quando elas começaram, elas representavam a festa da colheita, né? Então, as pessoas elas festejavam por conta da colheita do milho aqui, né, no Brasil, que aqui no Brasil era mais, né, o milho era mais colhido aqui, tá certo? Então aí começou as festas juninas. Vamos passar. Esse momento aí que nós vamos ter agora, né, um momento de interioridade, certo? Momento da gente refletir um pouquinho, fechar os olhos, né? Então você se sente aí de uma maneira bem confortável, certo? Pode ser aonde você quiser, no sofá, no chão, na cadeira, na rede, aonde você quiser, de uma forma que você fique bem confortável, tá certo? Então, todo mundo agora, bota o livrinho assim do lado, né? Fecha os olhinhos, tá? E vamos respirar profundamente, certo? Vamos lá? 1, 2, 3. Você começa a puxar o ar agora. Solta o ar. Puxa o ar novamente. Depois solta. Bem devagar. Com os olhos fechados ainda, né? Vamos pensar, certo? Em uma paisagem, certo? Algum lugar que você goste muito de estar, de ficar, que você fique feliz nesse lugar, certo? E aí você vai começar a olhar para esse lugar e imaginar, certo? Que nesse lugar ele tá todo pintado. Qual é a sua cor favorita? Pensa na sua cor favorita. Então, esse lugar que você está agora, que você gosta muito de ficar, ele está todo pintado da sua cor favorita. Então, imagine que esse lugar está todo da sua cor, que você mais gosta. Então, você vai imaginar que o seu corpo também foi totalmente preenchido por essa cor, certo? Que é a cor que você mais gosta. Então, imagina, vai olhando para cada detalhe desse lugar, imaginando que ele, né, está dessa cor, certo? Então, vai olhando, vai passeando, andando por esse lugar. Imagina que você está andando por cada cantinho, certo? Desse lugar que você gosta de ir. Fica com os olhos fechados ainda. Então faz de conta que agora você sentou nesse lugar, certo? E aí, lentamente, você vai abrir os seus olhos agora. Então, gente, agora vocês vão pintar, certo? Essa mandala aí de acordo com as cores ou a cor que você mais gosta, tá certo? Então, assim, algumas pessoas, elas acreditam que as cores, elas estão relacionadas às nossas emoções, certo? E pensando nisso, nós vamos pintar essa mandala, tá bom? Então, a gente até já falou, né, na aula de arte sobre as cores.
que as cores elas transmitem sensações, né? Que a cor azul, a cor verde, né? Elas transmitem sensações de paz, né? Tranquilidade. O vermelho, o laranja, o vinho já transmite sensações de alegria, né? De cores vibrantes, cores fortes, né? Como também simboliza o fogo, né? Então, as cores, elas têm esse tipo de significado, né, que expressa na nossa vida também, tá certo? Então, aí você vai fazer essa atividade aí do livro. Eu quero que você pode escolher uma cor só, pode escolher várias cores que você goste, né? E pintar da forma que você mais gostar também, tá certo? Fica na página 77 do livrinho de vocês, a mandala, tá? Na primeira questão da página 77, vou ler para vocês aí a primeira questão. É tipo uma charadinha. Há algo simples que podemos oferecer às pessoas para deixá-las felizes. Para descobrir o que é, responda a adivinha. O que é o que é? Não custa nada, enriquece quem recebe, deixa rico quem doa. É rápido, dura um segundo, mas fica na memória sempre. Então, o que é, né, que nós podemos receber, que deixa a gente bastante feliz, né, e que passa para as outras pessoas, né, que fica na memória, né, das outras pessoas. Então, gente, ó, uma palavrinha aí com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, que é o sorriso, né, gente? O sorriso, ele desarma uma pessoa, certo? Uma pessoa que está, às vezes, muito chateada, triste, né? Com raiva. Se você chegar para ela, der um sorriso e conversar, aquela sua alegria, né? Aquele seu sorriso vai contagiar, com certeza, aquela outra pessoa, tá certo? Então, energias positivas, né, pensamentos positivos, sempre, né, fazem bem a nós mesmos, né, e às outras pessoas que estão ao nosso redor também. Quem é que gosta de ficar perto de uma pessoa que é toda hora com a cara fechada, que é toda hora com raiva, reclamando, brigando? Ninguém gosta. Então, a gente deve pensar que nós, né, se colocar no lugar do outro, como é que a gente gostaria de ser tratado. Então, da mesma forma que nós gostamos de ser tratado, nós devemos tratar o outro, certo? Sempre respeitando, sempre deixando a pessoa, né, também falar, não atropelando as pessoas, certo? Respeitando também o ponto de vista de cada um, saber escutar, né? Então, a amizade, ela inclui tudo isso, certo? Então, amar ao próximo é respeitar também, certo? Isso não quer dizer que você vai fazer a mesma coisa que a pessoa faz, que você vai acreditar na mesma coisa que a pessoa acredita, mas que você vai respeitar, né? Que você vai entender. E sempre, gente, na vida de vocês, coloquem isso na cabeça de vocês. Tratar as pessoas de forma que você gostaria de ser tratado. Quando você pensa assim, você com certeza vai tratar as pessoas bem, né? E você vai só trazer coisas boas para a sua vida, tá certo? Então, fica aí para vocês essa dica também, tá? Na segunda questão, tem lá, que tal distribuir sorrisos durante o recreio? Então, Jesus vai distribuir sorrisos aí na casa de vocês, né? Por enquanto a gente ainda não tá na escola, no recreio. Porque se a gente tivesse aqui, com certeza a gente ia fazer assim uma farrinha boa, né? Na hora do recreio aqui. Então, em casa, né? Distribua sorrisos e veja, observe o que acontece, certo? Chega pra mamãe sorrindo, chega pro papai sorrindo, dá um abraço nele, certo?
E depois você vai registrar aí, certo? Como você se sentiu, certo? Se as pessoas retribuíram, né, aos seus sorrisos, tá? Se você acha que as pessoas, né, se sentiram felizes ao receber seu sorriso, tá? Você vai registrar aí, ó, essas respostinhas de como foi esse momento na casa de vocês, tá bom? Depois vou saber tudinho de vocês. Quando a gente voltar às aulas, a gente vai perguntar os momentos em casa, com a família, como foi, né? Se vocês aproveitaram bastante. Então, faça esse momento que vai ser bastante produtivo, vai ser bastante prazeroso, né, para vocês, eu tenho certeza, tá certo? E na página 76, crescer com valores, certo? Tem também uma questãozinha aí, ó, duas questãozinhas. Algumas vezes podemos nos sentir tristes. Nesses momentos é preciso avaliar a situação para contornar a tristeza e voltar a ter alegria. Reflita sobre as seguintes situações e responda as questões oralmente. Luísa estava muito animada, porque no domingo ela ia com a família ao clube. Mas o dia amanheceu chuvoso e eles não puderam ir. Luísa ficou muito triste. Então, gente, você vai responder, refletir, né, sobre essa situação e responder como é que você faria, né, se você fosse a Luísa e estivesse passando por essa situação, como é que você faria para contornar esse momento e esse momento não ser um momento de tristeza, né, chateação, certo? O que é que você ia fazer, né, se por acaso acontecesse isso com você? A outra situação é: o que Luísa e sua família podem fazer para se alegrar mesmo com chuva? Marcelo está muito triste, porque seu melhor amigo vai se mudar da cidade. O que Marcelo e seu amigo podem fazer para manter a alegria da amizade? Então você vai se colocar também no lugar do Marcelo e do amigo dele, tá certo? Que vai expor a sua opinião, né? O que você faria se fosse você no lugar do Marcelo, né? Se seu amigo fosse embora da cidade, como é que vocês iriam fazer para continuar a amizade, tá certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um pouquinho da nossa aula de hoje, tá certo? Nós falamos um pouquinho, né, sobre os valores, né? O valor da amizade, né? O valor do respeito. Falamos também um pouquinho sobre os santos católicos, certo? E faça as atividades e manda pra tia aí pela Agenda Edu, tá bom? Então, beijo pra vocês. Que a semana de vocês sejam bastante produtiva, certo? Seja bastante produtiva. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.